Então, vamos lá. Bom dia para quem está ao vivo, boa tarde, boa noite, se estiver assistindo isso gravado em algum. Então, primeiramente, né, sejam todos bem-vindos. É uma alegria a gente estar aqui mais uma vez, nosso estudo panorâmico do Antigo Testamento, 24º estudo, né? Vamos lá, bom dia. O último estudo nosso foi sobre o exílio, né? A gente falou sobre esse episódio, sobre esse momento histórico do povo de Israel, período bem conturbado, bem difícil. E hoje a gente vai falar sobre um profeta que profetizou durante o exílio, um profeta Ezequiel. Ele é o... A gente vai falar um pouquinho sobre a vida e o ministério de Ezequiel, que atuou nesse período conturbado da história de Israel, né? Ele teve a missão de ser o porta-voz de Deus no momento onde o povo estava distante da terra prometida, sem templo, né? Muita dificuldade até de entender os desígnios de Deus. Então Ezequiel foi um dos profetas da história de Israel, né? Deus o chamou a profetizar enquanto o povo de Deus definhava em derrota e apatia na Babilônia. Enquanto os exilados lutavam com a questão de se Deus os havia ou não abandonado, Ezequiel proclamava uma mensagem de restauração. Seus ossos secos, seus ossos secos viveriam novamente e eles teriam uma nova vida, um novo fôlego, uma nova resposta à sua palavra. E a gente vai estudar, né, esse profeta melhor, né? E aí, pegando uma frase lá de Salmos, né, que o povo, provavelmente uma frase que o povo ali estava sendo repetida pelo povo, né? Como cantar louvores a Deus numa situação de exílio, né? O salmista vai falar lá no Salmo 37:4, como cantar louvores, como entoar o canto a Deus em uma terra estranha. Esse era o dilema vivido pelo povo no exílio da Babilônia. Esse era o que o povo se indagava, né? Como é que eu posso adorar a Deus? Será que eu fui abandonado? Será que eu fui esquecido? O, esse longe de casa, sem o templo, longe das promessas de Yahvé, Judá não tinha motivos para adorar a Deus. Aquele povo que havia sido alvo de tão grandes promessas, agora se sentia como se Deus o tivesse abandonado. É exatamente é exatamente esse o contexto que norteou o ministério profético de Ezequiel. Nessa aula a gente vai ver que o livro de Ezequiel funciona como uma teodiceia. Eu vou explicar já o que é esse termo, né? Onde o autor tenta explicar ao povo de Judá na Babilônia quais eram os motivos pelos quais Deus permitia o mal e o sofrimento, especialmente entre aqueles que estavam em um relacionamento pactual com ele. Além disso, veremos como a mensagem de Ezequiel é marcada pela promessa de restauração, não só da nação, como também de todas as coisas, né? Então Deus tinha uma promessa para ele de restauração, né? De não só o juízo pelo que estava acontecendo, mas uma mensagem também de restauração. É o que a gente vai ver, a mensagem de Ezequiel para o povo, né? Então, nossa leitura hoje seria o livro de Ezequiel. E os nossos objetivos hoje é resumir a vida e o chamado do profeta Ezequiel, descrever a missão do profeta Ezequiel como um vigia do povo, identificar o significado da mensagem de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, né, que talvez seja um dos textos mais conhecidos, né, do livro de Ezequiel, é o relato do Vale dos Ossos Secos, né? Uma citação sobre Ezequiel: as experiências proféticas, as suas ações simbólicas e pronunciamentos oraculares derivam de encontros com Deus que afetaram todo o seu ser, mas foram todos diretamente relacionados ao seu ministério. Aquilo que outros profetas falavam
Ezequiel sofreu. Ele é um homem totalmente possuído pelo espírito de Yahvé, chamado, equipado e tomado pela mão de Deus. Ezequiel é um sinal, um presságio, carregando em seu corpo os oráculos que ele proclama e redefinindo o odágio. O meio é a mensagem. Outro sim. Ele é um teólogo profundo, expondo os enganos do seu público e representando-os ao Deus de Israel. A gente vai ver que Ezequiel ainda tem um papel duplo nesse ministério dele, diferente até de outros profetas. Ezequiel vai fazer um papel de sacerdote e profeta, né? A gente vai abordar esse ponto aqui, né? Então, assim, a gente está aqui vendo as dores da disciplina, né? A gente está vendo um povo que está sofrendo por conta da disciplina que Deus já havia falado que iriam sofrer. A gente não está acontecendo aqui com o povo nada de novo, nada de diferente do que Deus já tinha prometido, do que havia sido anunciado que aconteceria com eles, né? Eles sofreriam a consequência do seu pecado, do seu sincretismo religioso, do seu afastamento de Deus, a sua rebeldia, né, a sua prepotência, enfim, tudo que está acontecendo com o povo é um castigo já anunciado muitos anos antes, né? E no caso aqui de Ezequiel, Ezequiel está no meio do castigo, ele está junto com o povo no castigo, né? Ele está sofrendo a consequência do povo, né? Então, assim, tanto ele quanto Daniel foram dos grandes profetas, né? Os profetas maiores são os que vão exercer seus ministérios no exílio, longe da terra prometida, né? Longe de um povo chamado seu, né? Sendo obrigados a viver no meio de um outro povo, muitas vezes subjugados por esses outros, muitas vezes não, sendo subjugados, né, por esse outro povo que está dominando e está exercendo esse domínio, foram arrancados da sua terra, tirados dos seus símbolos religiosos, foram destruídos, e Judá, né, tá sofrendo tudo isso. Eles estão, né, colhendo aquilo que eles plantaram, mas vivendo e sofrendo essa dor nesse momento, né? E o salmista vai citar esse salmo, né, falando justamente, se referindo a esse período da Babilônia, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha. Era um momento de desilusão, né? Era um momento de tristeza extrema pelo povo, né? Engraçado, né? Porque se o povo, quando era povo de Deus, né, na Terra Prometida, né, buscava outros deuses para adorar, agora muitas vezes dentro dessa situação de exilados, eles vão ser obrigados a adorar outros deuses, e se não fizerem, vão sofrer consequências, né? Só lembrar aqui do caso de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, onde se não se curvasse diante de outros deuses, né, eles seriam punidos, né? Agora inverteu, né? Agora é uma coisa, eles estão sendo obrigados, né, a fazer isso, sendo que antes, quando estavam em Judá, né, eles deliberadamente o fizeram. Então, assim, havia uma grande dificuldade, né, dos exilados, daquele povo, né, com a questão, será que Deus abandonou a gente? A gente está aqui sozinho agora? Fizemos, ainda que alguns entendessem que fosse justiça, mas e agora? Já acabou? É isso? A ira de Deus se derramou sobre a nossa vida e não tem mais jeito? Né? Isso é uma pergunta que talvez algumas pessoas possam se fazer, né? De repente até colhendo consequências dos seus erros, né? Será que acabou, não tem mais jeito? Né? Isso que está acontecendo na minha vida é o fim, não tenho mais solução? É interessante que Ezequiel, ao mesmo tempo que ele vai tratar sobre isso, através de uma teodiceia, né, que seria esse termo teodiceia, né, ele é um termo que significa tentar explicar o motivo pelo qual Deus permite o mal e os problemas nesse mundo, né? Então, Tel vem de Deus, né, Tel, e o Diceia, o de Caios, seria retidão, justiça. Então, tentar entender essa justiça de Deus, essa retidão de Deus, né? Então, Ezequiel tenta, dentro desse contexto de extremo sofrimento, tenta explicar e dar uma justificação para a justiça de Deus nesse momento duro da história de Israel.
Então não é um ministério fácil, não é um ministério trivial. Ele, né, o trabalho que Ezequiel tem é para falar para um povo sofrido sobre a justiça de Deus e sobre a retidão de Deus, e no final apresentar a graça maravilhosa do Senhor, né? Então o sacerdote Ezequiel, ele tem um ministério duplo, né? A gente pode colocar assim, né? Ele era tanto um sacerdote quanto um profeta, né? Ele é uma pessoa de uma linhagem, de uma família sacerdotal, e Deus o chama para o ministério profético, né? Então, diferente dos sacerdotes que tinham uma linhagem hierárquica, né? Você tinha uma dinastia de sacerdotes, os profetas eram chamados, né, aleatoriamente, conforme Deus entendia, e Deus os convocava ali de mais diversos tipos de pessoas viraram profetas, né? E Ezequiel foi um profeta que foi tirado do meio dos sacerdotes. Então, é uma questão dupla, né? Porque existe a visão de que o sacerdote é aquele que intercede, né? Intercede a Deus em favor do povo, né? E o profeta é aquele que traz a palavra de Deus pro povo, né? Não, muitas vezes uma palavra de juízo, né? Então, ele fazia quase que uma mão dupla ali, né? Então, assim, ele ficou, né, nos dois lados aí da história, né? Assim, de tanto ser o porta-voz de Deus para anunciar o juízo, como também por ser de uma família de sacerdote, fazer o caminho de interceder pelo povo, né? Interceder a Deus em favor do povo, né? Então, o sacerdote encorajava o povo a seus cultos de adoração, a adorar a Deus, né? Isso era muito importante. O povo estava longe do templo, não tinha mais. Então, assim, Ezequiel, né, estimulava que o povo continuasse, né, o seu culto a Deus, seu relacionamento com Deus. E ao mesmo tempo, como profeta, ele repreendia o povo pela sua iniquidade. Ele falava dos juízos de Deus. Então, ele nasceu numa família sacerdotal, mas Deus o consagrou como profeta já aos 30 anos, né? E interessante seria o período ali do sacerdócio mesmo, né? Assim, o sacerdócio ativo, né? Vai dos 30 aos seus 50 anos, né? Então Ezequiel foi até um profeta casado, né? Relata isso. E é interessante que do início do ministério dele, né, ao final, seria justamente o período de ofício do sacerdote, né? Então, assim, o período que ele estaria ativo no seu ofício sacerdotal, ele estava atuando como um profeta, né? Ezequiel significa Deus fortalece, né? Deus vai fortalecer, um nome bem apropriado, né, para o ministério dele, né? Um nome que, olha, Deus vai fortalecer, apesar das dificuldades, Deus vai fortalecer. Então, Ezequiel só no seu nome já trazia um significado importante, né, para a mensagem que ele trazia, né? E o chamado de Ezequiel, ele vai acontecer lá no capítulo 2 de Ezequiel. Então, quem tiver Bíblia, quem tiver pode abrir Ezequiel 2, conectar, acessar, né? A gente hoje tem tantas. Ezequiel, esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e te falarei com você. É interessante, só fazendo uma observação, que essa expressão filho do homem aqui, Deus não chama Ezequiel pelo nome, tá? Deus vai sempre tratar com Ezequiel com esse termo filho do homem, né? Ele vai se repetir diversas vezes aqui no capítulo, acho que umas 93 vezes no livro de Ezequiel. E só vai aparecer esse termo também em Daniel. Então Deus está colocando o filho do homem, né, a criatura, e Deus como criador falando com essa criatura, né, como ser criado. Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi
aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles, e você lhes dirá: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles lhe disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, e o desenrolou diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Até aí, né? Então, esse é o chamado de Ezequiel para ser um profeta, né? Mais uma vez, né, um ministério nada fácil, é um ministério difícil, né, para falar com uma casa rebelde, e mais uma vez, né, que Deus falando para o profeta, né, e uma mensagem que cabe para a gente, né, falem, né, não importa se eles vão ouvir ou deixar de ouvir, né, o, o, o pregador, né, nós como cristãos, né, temos que falar para as pessoas, né, a despeito abre umas aspas gigantes aqui, não sei como é que a gente pode, do sucesso dessa pregação, né? Assim, no Ezequiel, homem usado por Deus, né? Assim, não por isso, cheio do Espírito Santo, né? E não era, isso não estava, por causa disso, não estava pré-determinado que ao ele falar todos iriam se converter, né? Ele tinha incumbência de falar, né? E a obra de quebrantar o coração, de trazer esse povo ao arrependimento, não era dele. A missão dele era falar, como a nossa, né? A gente deve falar, pregar. A gente não tem que ficar tentando emular avivamentos ou criar situações que a gente, a princípio, cria uma onda de conversões. E a gente tem que falar a palavra, pregar a palavra, né? Deus vai, através do seu Santo Espírito, agir nos corações que estão recebendo essa palavra e vai trazer a salvação conforme, né, sua vontade, conforme a sua graça for sendo derramada. A gente precisa se deter bem nesse aspecto muito comum nos profetas, né? A missão dada de Deus aos profetas era falar, né? O restante cabia a ele, né, ir atuando, né? A Ezequiel tem muitas visões, né? Assim, até isso aqui eu trouxe uma pintura de Rafael, né? Rafael fez esse quadro que é justamente a visão de Ezequiel. A gente tem muitas visões no livro de Ezequiel, né? Então, assim, são visões que Deus dá a Ezequiel, visões de situações até, às vezes, difíceis de ser interpretadas, né? Isso aqui no capítulo 1, para vocês terem ideia, né? O capítulo 1 de Ezequiel é usado por um monte de gente que acredita em ET, né? Que aqui Ezequiel presenciou uma visita de marcianos, né? Ou de, sei lá, de seres de outro planeta, né? Que ele fala de rodas girando no céu, enfim, o pessoal já... e provavelmente o que Ezequiel aqui está vendo justamente é um pouco, né, dessa glória de Deus sendo revelada para ele, o seu trono de justiça, né? Então, é interessante que alguns elementos do tabernáculo, né, eles aparecem nessas visões, então, na verdade, dentro do próprio tabernáculo já tinham representações de realidades celestiais. Então, assim, é uma manifestação que Deus dá aqui para Ezequiel. Tem uma linguagem muito apocalíptica, né? Assim, muitas questões aqui são semelhantes, até se você ler Ezequiel, depois vai ler lá Apocalipse de João, né? Vai ver que tem algumas coisas muito parecidas. Então Deus fala
a Ezequiel do seu trono de juízo, entrega a ele uma mensagem de juízo para o povo de Israel. Então, a mensagem de Ezequiel para um povo já, né, definhando, era uma mensagem de juízo, né, primeiro. Deus foi firme com seu povo, né? Seu povo já estava sendo disciplinado, Deus ainda reforçou essa questão da disciplina, para daí depois, no final, trazer a mensagem de esperança. Então, isso é até interessante na questão de pai que disciplina filho, né? Outro dia a gente vivenciou uma cena aqui em casa parecida, né? Nossa filha teve que ser disciplinada, a gente pegou num ponto fraco dela, né? Numa coisa que de fato bastante, assim, né? E na metade do castigo a gente já estava assim querendo, se corroendo por dentro, querendo desfazer o castigo, né? Mas a gente permaneceu firme e no final a gente viu o resultado positivo disso, né? Então, assim, Deus sabe disciplinar o seu povo, Deus sabe corrigir o seu, né? A gente tem que olhar para a disciplina de Deus para fazer isso com os nossos filhos. Em outra visão, aqui lá em Ezequiel, nessa continuação do texto de Ezequiel que a gente leu do chamado dele, né? O finalzinho ali desse chamado, ele vai falar algo interessante, né? Tu, filho do homem, ouve o que te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou, né? Ele está vendo um rolo, né? Um livro, e Deus está mandando ele comer esse livro, né? E então vi eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e que estava escrito nesse rolo: lamentações, suspiros e ais, né? Então essa é uma visão, como eu falei, né, característica de uma literatura apocalíptica, né? Emprega sinais, símbolos, números para transmitir uma mensagem divina. Então Ezequiel recebeu a ordem para comer um livro que estava coberto de mensagens, né, de ruins, de lamentos, de suspiros, de ais, né? E a mensagem vai continuar, o texto vai continuar, né, no capítulo 3. Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. Não é para dar uma mastigadinha, uma mordidinha, não. Era para encher a barriga com o rolo que Deus estava dando para ele. Eu comi e na boca era doce como mel. E aqui é uma mensagem bem interessante, né? Porque o rolo que ele estava comendo era uma mensagem de juízo, de lamento, né? De dor, né? E a ironia dessa história, né? É que quando Ezequiel bota isso na boca é doce, né? A justiça de Deus, o juízo de Deus, o castigo de Deus, a disciplina de Deus contra o seu povo, por mais que, né, fossem ais, lamentos, suspiros e dor, aquilo era doce, né? A palavra de Deus, mesmo quando é uma palavra de juízo, ela é doce e ela é excelente para a alma. E a gente precisa entender isso, né? E tem muita gente correndo, às vezes, das palavras de juízo de Deus, buscando palavras que talvez possam ser mais agradáveis, né? Mas a palavra de Deus, ainda que dura, que de juízo, ela é doce para a alma, ela faz bem para você. É interessante, né? Um dos pregadores, né? Assim, que o pessoal mais julga assim parecer com esses profetas do Antigo Testamento, né? Seria Jonathan Edwards, né? Um cara que também, quando pregava, né, ele era conhecido, né, por pregar e o povo se segurar para não cair no inferno, né? O pessoal se segurava nas cadeiras quando Jonathan Edwards pregava para não, com medo de cair, se o chão abrir e ser engolido para o inferno, né? Dado a clareza que ele expunha, né, o pecado, a consequência do pecado, a agressão diante de um Deus santo, o juízo de Deus,
Mas quando o pessoal foi se debruçar em cima dos sermões, né, e fazer uma relação de métricas mesmo, de quais as palavras que Jonathan Edwards mais usava, né, as palavras que ele mais usava era doçura e excelência, né? Então, alguém que falava muito do juízo de Deus, mas da palavra de Deus, juízo de Deus, mas colocando que a doçura, né, da palavra de Deus, do evangelho e a excelência, né, dessa vida com Cristo. Então, assim, isso, o juízo de Deus, ele tem esse aspecto, ainda que ele nos remeta a questões duras que o pecado traz sobre as nossas vidas, né? Ele é o que traz a doçura para nossa alma. É ele que vai trazer o refrigério para nossa alma. Então, às vezes tem gente procurando essa doçura em coisas que são mentirosas, são superficiais e não vai encontrar. A palavra de Deus, ainda que ela possa aparecer para a gente, para qualquer ser humano, né? Não há ser humano que leia a palavra sem ser confrontado. Não há. Não ache que isso é estou falando para um grupo específico. Não há indivíduo no mundo que não leia a Bíblia de forma profunda, né, sem ser confrontado com seus pecados, com seus erros, com a sua distância moral do Deus Santo, com suas afrontas a um Deus Santo, com o seu pecado, com a sua desobediência, com a sua rebeldia. Né? Mas, ao mesmo tempo, é essa palavra que vai ser usada para curar a nossa alma, para curar a nossa vida. Então, assim, ela pode ter juízo, mas é isso que vai trazer a doçura e vai trazer a cura para nossa alma. Então, Ezequiel tem essa ironia, né, dessa palavra dura ser a mesma palavra que é doce, né? Ô, Djalma, Diga, Brunão. vai minha perguntinha aí. Vamos lá. Bom, a Bíblia está relatando o quanto Deus gostaria que Ezequiel se saciasse da palavra de Deus, né? E aí coma em abundância da palavra de Deus. Isto porque o povo já estava na idolatria, o povo vivia em pecado, enfim. E aí, será que essa parte que num tanto literal, um tanto metafórica de Deus, quando faz com Ezequiel, é para alertá-lo para se encher de Deus e não do pecado? Enfim, Deus já estaria sinalizando para Ezequiel o quanto ele constantemente precisa se encher de Deus e não do pecado, visto que o povo já estava em passos largos ao poço do inferno, praticamente, e Ezequiel precisava se manter reto perante Deus? Assim, acho que essa ideia de se encher da palavra, né, ela faz sentido, não é só para dar uma mastigadinha, não, é para comer mesmo, com vontade, né, e encher o seu interior, suas entranhas com essa palavra, com esses rolos, né, acho que tem essa visão de se encher, e ele estava se enchendo para depois levar para o povo, né, então ele fala assim, vai agora, né, se enche, e leva, diga ao povo as minhas palavras, né, tem um pouquinho disso, né, dele se encher, dele se alimentar dessa palavra, desse rolo, e daí tem esse aspecto importante, né, que apesar de serem palavras de juízo e tudo mais, eram palavras doces na boca, né, então isso é algo que chama atenção, né, dessa questão da palavra de Deus. Tem uma questão de obediência, quer dizer, que obedece esse pedido, essa ordem de Deus, né, de comer, mas tem isso mesmo, de se encher, de se alimentar e de se fartar com essa palavra, com o rolo da palavra de Deus, né? E tem essa questão da obediência, né? Era um negócio diferente, né? O cara mandar comer um rolo, né, de papel, né? Ele foi e comeu tudo, e enfim. E muitas vezes a gente tem que obedecer, né? Se Ezequiel não obedecesse aqui, ele não saberia o quão doce eram essas palavras, né? Então, assim, a gente tem que
gente conhecer a Deus mais, e a gente tem que viver uma vida de obediência, né? Para a gente entender, né, essas questões todas da vida de Deus. Muitas vezes são passos de obediências que num primeiro momento não estão muito claros, né? Por que a gente está vivendo, passando isso? Mas requer de nós a fidelidade, a obediência a Deus, né? Como acho que o grande exemplo disso na Bíblia é Abraão, um camarada que é chamado para ir para algum lugar que Deus ia mostrar e seria pai de uma nação, sendo que nem filho tinha, né? Já com uma idade muito avançada, né? Ele simplesmente obedeceu, né? E Deus honrou essa obediência, né? Ele pôde experimentar muitas coisas especiais e um relacionamento com Deus muito diferenciado por ter sido obediente, e foi obediente porque teve fé, né? Eu sempre gosto de frisar isso, né? Assim, muitas vezes a nossa desobediência a Deus está intimamente ligada à nossa falta de fé. Então, assim, o João já tinha levantado a questão aqui da disciplina, né? Assim, acho que esse texto aqui, ele é quase conectado diretamente com Hebreus 12, né? Assim, quase Hebreus 12, 11, né? Quando fala da disciplina, né? Que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, né? Mas sim de tristeza, né? Senão esse rolo, né? De palavras de ais, de lamentos, de juízo. Mais tarde, porém, produz o fruto da justiça e paz para aqueles que por elas foram executados, né? E depois esse mesmo rolo, né? Quando é comida, ele vai ter esse gosto, né, agradável, vai ser saboroso, doce como mel. Acho que tem muito isso. Deus trata dessa forma, né? E eu até falei já isso no último estudo, né? Quando a gente falou sobre exílio, né? Me preocupa demais a forma como essa nova geração, né? As novas gerações, né? Isso não é um processo que está começando agora. Elas vêm sendo educadas e não disciplinadas, né? Assim, não sei nem se eu posso usar o termo educada, né? Como elas vêm sendo criadas nessas novas gerações, né? Onde a gente encontrou um tutor, né, para as crianças, né? Dá o tutor aqui na mão delas, elas ficam entretidas o resto do dia, né? Então, muitos pais têm feito isso, né? Ou celular, ou um tablet, uma televisão, ou o próprio computador, enfim. E a gente sabe que nada disso disciplina, nada disso educa, né? E a gente está vivendo uma geração de fato que está crescendo sem nenhuma repreensão, né? A gente ainda não sabe as consequências disso. Assim, acho que tem um aspecto teológico, né, que a gente pode tratar aqui, mas até do aspecto social a gente não imagina qual vai ser o desdobramento terrível disso, né? Assim, biblicamente a gente pode já traçar aqui algumas, não é fazendo profetada não, é traçar conforme as escrituras do que você está plantando, do que você vai colher. A gente consegue traçar algumas previsões aqui bem ruins para o futuro, né? Mas é importante que aqueles que conhecem a palavra, aqueles que, que conhecem a Deus, que eles eduquem seus filhos, não conforme os modelos desse mundo, mas conforme os padrões bíblicos. Podem dizer que você é careta, como Ezequiel ali, ó, podem não te ouvir, as pessoas podem achar que você é maluco, podem te atacar, você pode ser ofendido por causa disso, mas permaneça fiel na palavra. Faça com seu filho aquilo que Deus quer que você faça. Não faça com seu filho aquilo que os psicólogos dizem que você tem que fazer, os especialistas de plantão. Faça aquilo que a Bíblia ensina. Então a gente precisa se atentar para isso. Fora da palavra de Deus, a gente não vai achar, né, uma real, uma proposta adequada, uma proposta correta, diferente da palavra de Deus. Não existe, tá? Então, assim, João está até falando aqui, né? Tem muitos professores falando da dificuldade da aula, né? De ensinar nas escolas, porque as crianças elas não respeitam a autoridade. E vou te dizer, em parte até talvez tenha um problema dentro da própria escola, né? De ensinar a desensinar a questão da autoridade também, né? Mas eu não estou falando que o problema começa dentro de casa, com certeza. Mas a própria escola, em muitos aspectos, doutrinou também a questão né, essas questões de hierarquia e tudo mais, né? Assim, a gente vai viver tempos difíceis, não viveremos
e temos que, né, se dedicar muito aos nossos filhos para que eles estejam prontos para encarar isso, né? Então, você imaginar que ainda que você eduque bem seu filho, mas seu filho vai viver no meio de pessoas que não tiveram educação nenhuma, né? Não tiveram repreensão nenhuma, né? Então vai ser um tempo difícil, né? Eu não sei como é que vai ser, né? Se a gente vê o povo de Israel tão rebelde, apesar de toda a disciplina e tudo mais, né? Como é que vai ser essa geração daqui para frente, né? A gente vai ter, talvez, que criar um novo termo, que rebelde talvez seja pouco para essa geração, né? E, né, e apesar dessa dificuldade, né, tudo, né, do que o povo estava vivendo, né, a mensagem de Ezequiel para o povo eu botei que Deus continua sendo Deus, né, assim, para que eles precisam saber que eu sou o Senhor, né, Deus continuava sendo Deus, né, independente das consequências, do que o povo estava vivendo, tá longe da Terra Prometida. A gente tinha que entender assim que o povo de Deus, né, de Israel, era uma representação de Deus, de certa forma, né? Porque não havia outro povo que adorasse a Deus, Jeová, que não fosse o povo de Judá, né? E esse povo estava longe da sua terra e aos olhos humanos ele estava sendo caminhando para o seu extermínio, para o seu fim, né? Um povo, quando era exilado, ele, a princípio, ele não tinha também essa poxa, não, um momento a gente vai voltar? Não, a ideia é assim, acabou. Daqui a gente vai para outro lugar, vai não sei o quê, vai morrendo, vai se misturando, e acabou. Não havia esperança no povo. O povo estava ali desiludido. A gente foi tirado. Então, o único povo que adorava a Deus, né? Foi tirado da sua terra, foi levado mais distante. E agora? Né? Acabou. Não tem mais o que fazer. Então, enquanto Ezequiel estava trabalhando, né, entre os exilados, né, lá na Babilônia, Jeremias continuava ainda profetizando Jerusalém. Então, o propósito da missão de Ezequiel era que os israelitas soubessem que Yahvé é o Senhor. Eles precisavam, a despeito das circunstâncias, continuar crendo que o Deus deles era o Senhor, era o Deus do universo, Deus criador. Né? Então, a frase, né, uma das frases que mais se repete no livro, né, de Ezequiel é: para que eles saibam que eu sou o Senhor. Então, essa frase vai ocorrer 60 vezes no livro de Ezequiel. Então, o ministério de Ezequiel entre os exilados, olha, vocês precisam saber. Deus é o Senhor, é o Senhor. Então, e uma frase parecida com essa que os salmistas vão usar é: aquietai-vos, sabei que o Senhor, eu sou o Deus. Então, no meio dessas dificuldades, no meio dessa turbulência toda, desse grande sofrimento, Deus estava repetindo para eles: olha, eu sou Deus, eu continuo sendo Deus, a despeito das circunstâncias, a despeito até da falta de esperança que vocês têm, né? E até esse termo aqui, que é aquietai-vos, né? Saber que eu sou Deus, na verdade, uma tradução melhor seria: calem a boca, não abram a boca, preste atenção, eu sou o Senhor. É quase que uma advertência mesmo, olha, não é para... Chega de desespero, chega de desesperança. Fiquem calmos, né? Eu estou no controle. Né? Lembra um pouco até dos discípulos no barco, né, com Jesus, né? Então, eles desesperados, né? Jesus, cara, eu tô aqui, fiquem quietos, calma, cadê? Não tem fé? E às vezes em situações, né, de desespero, né, as pessoas às vezes tendem a ser levadas a questionar, né, o controle de Deus, o poder de Deus, né? E a gente tem que entender a nossa insignificância, a nossa incapacidade de compreensão das coisas e descansar no Senhor. O Brunão aqui complementou aqui: o ser humano já está em nascimento à rebeldia
e a brutalidade. Quando é conduzida em educação na palavra de Deus, a rebeldia vai diminuindo, se preenchendo de Deus, assim eliminando o pecado eterno e de nascimento. Isso, a gente já nasce, né, debaixo dessa rebeldia, né, a disciplina, ela não salva ninguém, mas ela vai conduzir para um caminho, né, o ser humano para um caminho de respeito a determinados ordenamentos, mas o que vai salvar de fato é o evangelho, né, a graça de Deus, e esse sim tem a capacidade de nos justificar. E para a gente fechar aqui o nosso estudo, a gente está fechando, né? A gente tem um grande e famoso texto do Vale dos Ossos Secos, né? É um capítulo, né, especial de Ezequiel, e a gente vai gastar um tempinho com ele. Deixa eu ver aqui meu horário aqui, como é que tá. Tá tranquilo. Como é que o computador tá 5 minutos adiantado aqui, então. Vamos lá, capítulo 37 de Ezequiel. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me levou pelo Espírito Santo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, de novo, né, Deus definindo Ezequiel como filho do homem. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Que Deus está fazendo perguntas complexa aqui para Ezequiel, né? Assim, é uma pergunta simples a princípio, mas, né, de um caráter de execução bem difícil, né? Improvável, né? Então, Ezequiel está andando num vale repleto de ossos secos, né? Então não é gente que tinha acabado de morrer, né? Gente que já estava morta ali há muito tempo e a ponto da carne já ter, né, já ter se decomposto, enfim, já não tinha mais nada além dos ossos que sobraram, e ossos secos ainda, né? O osso ressecado ali de tanto tempo que estava exposto ali no deserto. Então, Ezequiel responde, Senhor Deus, tu sabes, né? Então, e Deus vai continuar. Então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, que batiam osso contra os ossos e se juntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles depois cobriram de pele, mas não havia neles espírito. É interessante que quase uma aula de biologia, né? Aqui, né? Os ossos se juntando, depois os tendões, depois vem os músculos, a carne, depois a pele. É uma cena assim, né, de arrepiar, né, assim, de aqueles ossos tomando forma e se juntando, mas ainda sem espírito, né? Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas. Ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó meu povo. Porém, vocês o meu espírito, e vocês viverão. E eu estabelecerei nas suas próprias terras, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor.
E aqui é uma profecia muito legal, né? Porque assim, quando a gente está falando para um vale de ossos secos, quando Ezequiel está diante desse vale de ossos secos, né? Qual que é a probabilidade que esses ossos se levantem e vivam? Nenhuma. É improvável. Talvez a mesma probabilidade que o povo achasse que existia deles voltarem para a Terra Prometida. O povo de Israel se julgava como esse vale de ossos secos, como um povo que já havia morrido, um povo que já não havia mais esperança de retorno, de retomada, né? Eles estavam simplesmente ali mortos. Como povo, tudo tinha se acabado, né? E Deus responde que vai haver esperança para esse povo, que ele vai resgatar esse povo e que ele vai trazer esperança de novo para esse povo e que o espírito dele vai habitar nesse povo. O Senhor, isso que acontece com o Vale de Ossos Secos, né, é o que Deus iria te fazer com a casa de Israel, com a casa de Judá. Resgatar esse povo e passar a habitar, o Espírito Santo dele passar a habitar nesse povo. Essa era a mensagem de Deus para esse povo. Deus tinha, apesar de todo o juízo, né, apesar não, né, mesmo todo o juízo que Deus estava dando para esse povo, né, é porque Deus tinha um propósito para esse povo, Deus tinha planos para esse povo, né? E a graça dele, né, de resgatar esse povo novamente, né? Não que esse povo merecesse, né? Isso que é importante. Esse povo não merecia ser resgatado. Esse povo, Deus iria operar no meio desse povo. Deus ia trazer um fôlego da vida através do seu Santo Espírito para esse povo, né? Esse povo iria novamente se transformar num exército, uma nação. Esse cativeiro, aquele problema que eles estavam vivendo, haveria um fim para aquele problema, para aquela dificuldade. A gente tem que sempre lembrar, essa mensagem de Ezequiel é para um povo sem esperança, longe da sua terra, longe das suas peças que Deus havia feito para eles, sem esperança, aguardando só um desfecho pior como destino. E Deus traz aqui uma mensagem de esperança, de retorno, de salvação. Né? Deus profetiza o retorno, o fim do cativeiro para esse povo. E para a gente concluir o nosso estudo de hoje, né? E fica aí um tempo ainda para algumas perguntas, se alguém tiver. Por que o povo não deveria cantar louvores no cativeiro, né? Por que o pessoal ficava falando isso, né? Porque o povo não ficaria para sempre no cativeiro, né? Hoje a gente aprendeu que o profeta Ezequiel ele foi um instrumento de Deus para instruir o seu povo, dizendo que, embora o mal fizesse parte da realidade imediata, aquela justiça dura, né? Aquele castigo fizesse a parte da sua realidade, não seria para sempre assim. Yahvé usaria o seu próprio mal para produzir o bem na vida do seu povo, restaurando-o finalmente. Ezequiel é o motivo pelo qual o povo de Deus deveria crer que, embora as coisas não estivessem sob controle, pelo menos de uma perspectiva horizontal, Deus tendo o controle de todas as coisas, não permitiria o mal definitivo, ao contrário, cumpriria todas as suas promessas através da nova criação. Então, isso é um aspecto bem interessante, né? Situações muito duras podem acontecer com a gente, e aconteceram aqui com o povo, né? A gente precisa crer e continuar crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. E Deus usa todas essas grandes nações como se fosse a gente jogando um xadrez, né? Ele movimenta as peças conforme sua vontade, né? Ele faz a Babilônia avançar, ele faz os assírios avançarem sobre o reino do norte, ele faz a Babilônia avançar sobre Judá, ele faz a Pérsia avançar sobre a Babilônia,
depois os gregos, os romanos, tudo isso conforme Deus queria, né? Para que hoje a gente estivesse aqui falando sobre Ezequiel, vivendo as dificuldades que a gente está vivendo, mas crendo que existe um Deus no controle de tudo, crendo que Deus está no controle de todas as questões, e Ele vai guardar cada um de nós conforme a sua palavra, né? E a gente pode descansar nessas verdades. Amém? Amém. Mais alguma pergunta aí sobre Ezequiel? Ezequiel tem muitas perguntas legais. Gente que estiver vendo o vídeo depois também no YouTube e tal, pode escrever a pergunta lá que a gente vai ter uma alegria imensa de responder, viu? Então não deixem, não fiquem com dúvidas, né? Assim, esse é um estudo panorâmico, né? Então não dá para a gente entrar aqui nos detalhes de cada profecia, de cada revelação que diz aqui, ó. A gente está passando rápido pelos livros, né? A gente ainda tem alguns livros da Bíblia do Antigo Testamento para ver, né? Então a gente é um estudo não mais superficial. Então, mas se você ficou com alguma questão, tem alguma questão, algum texto, Ezequiel, que você tem dificuldade, né? Pode deixar a pergunta e a gente vai ter o prazer de responder. Djalma, Diga, Bruno. vai mais uma perguntinha aí, tem mais 5 Dá minutinhos, tempo, dá agora tempo. 4 minutinhos, só para você, para a gente poder falar sobre essa questão de Ezequiel também. Incrível é quando a gente percebe o ser humano, né? A gente é limitado, a gente é Uhum. pautado aí na maldade, no pecado, enfim. E aí a gente clama pedindo para que o Senhor nos capacite, que o Senhor faça milagres, que o Senhor nos levante, né? E aí, ainda Deus fazendo as suas maravilhas, o povo questiona, né? E coloca em xeque algumas maravilhas. Será que é de Deus ou não? Jesus cansou de fazer as maravilhas, cansou de falar sobre as suas, a sua caminhada, sobre as andanças e sobre o futuro, e ainda assim o povo duvidava. E aí eu pergunto na questão também de Ezequiel, o povo também duvidava. E aí, como é difícil, aí é uma colocação, como é difícil a posição, né, de um líder, né, levantado por Deus, né? Como é difícil para poder, ainda assim, receber a mensagem, mostrar as maravilhas, mostrar as posições mais significantes, e o povo ainda tem as questões, né? É. Assim, a questão assim do povo não perceber e tudo mais, né? Essa questão é recorrente, não vai ser só do povo, né? Na verdade, muitos cristãos têm reproduzem essa vivência também, né? De experimentar Deus, fazer diversas coisas e no final a pessoa ainda questionar e a pessoa lamentar, reclamar, murmurar, né? Isso, infelizmente, é algo que a gente tem que até se policiar para que isso não aconteça com a gente, né? Então, às vezes Deus está derramando bênçãos, mas uma coisa foge do nosso gosto, né? Foge da nossa preferência e a gente, ao invés de descansar na soberania de Deus e se contentar com aquilo que Deus tem nos dado, muitas vezes a gente reclama, a gente questiona, né? E isso não é muito falta da compreensão do plano de Deus e compreensão de quem nós somos e quem Deus é, né? Acho que quanto mais a gente se aprofunda na questão de conhecer a Deus, né, e quem Ele é e quem nós somos, né? Quando a gente tem a realidade dessa diferença de nós sermos criaturas, né? Seres criados diante de um Criador, e ainda mais nós, criaturas que escolhemos o pecado, vivemos em rebeldia diante de Deus, diante de um Deus santo, né? De qualquer manifestação de cuidado da parte de Deus é uma graça maravilhosa para a gente. A gente não deveria se questionar. Aconteceu uma tragédia, X morreram, por que Deus permitiu acontecer? A gente fala, puxa, Deus é gracioso que ainda salvou tantos, porque a nossa vida era para merecer uma tragédia atrás de outra. O fato da gente se colocar como rebelde diante de Deus
nos coloca como dignos e merecedores do castigo eterno. Essa é uma mensagem que às vezes as pessoas não querem ouvir, mas essa é a mensagem da Bíblia, né? E assim, e quanto mais a gente tem dificuldade, se a gente não entende isso, né, fica muito difícil entender o restante, né? A gente precisa entender que quem somos filhos da rebeldia, merecedores da ira, do castigo eterno, e Deus graciosamente nos salva. Tudo que vem da parte de Deus para nós é graça imerecida, graça que a gente não merecia receber. E a gente precisa ensinar isso para o povo, né? Como líderes, a gente precisa pregar isso, como cristãos, a gente precisa ensinar isso, né? Então, o mundo aí fora precisa entender, né, que o homem vive em rebeldia com Deus, né? E só não é afligido com mais castigos e mais dificuldades pela graça e misericórdia do Senhor, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, que graciosamente nos dá o ar da vida que mantém, e ele está fazendo isso tudo aguardando o dia do juízo, né? Onde todos seremos confrontados diante de Deus, né? E é importante que cada um de nós saiba isso, né? Seremos diante de Deus, colocados num juízo e que vai definir o nosso destino eterno. E Deus graciosamente estende para a gente hoje, né, a sua salvação. E a gente precisa, né, abrir os nossos corações enquanto há tempo, né, para esse evangelho. Vamos orar aqui que a gente já está no horário do culto, tá? Mas eu ia diga, comentar, João. ignorar, né? Diga. Eu queria fazer um comentário que é interessante que Deus traz o juízo ao povo, mas no meio do juízo ele tem misericórdia. A graça de Deus continua presente mesmo no meio do juízo dele. Sim, é. E, assim, eu estava lembrando de Lamentações de Jeremias. Começa no capítulo 3, ele descrevendo o horror da destruição da cidade de Jerusalém. E falando de destruição, é um texto bem pesado. E no mesmo capítulo ele fala: mas a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E começa a falar da misericórdia de Deus, do quanto que Deus ia restaurar o povo. Então, Deus dá a disciplina, e ao mesmo tempo a disciplina é benéfica, e no meio da disciplina ele demonstra graça e misericórdia. Então, eu acho que para nós como pais também isso é importante de atentar, né? Sim, E para nós como seres humanos, no sentido de, às vezes a gente tem a tendência de julgar de uma maneira muito pesada o próximo. A gente é tão pecador ou mais quanto o próximo. E mesmo enxergando algumas coisas, e a gente não pode afirmar o que é ou não o juízo de Deus sobre a vida das pessoas, mas mesmo que essas coisas ruins sejam, a gente tem que olhar também com olhar de misericórdia e pedir a Deus para dar esse equilíbrio que a gente muitas vezes não tem. Entende? De olhar com olhar de graça mesmo para o próximo, né? Ela está passando por angústia, talvez, pela disciplina de Deus, a consequência dos pecados dela, mas Deus está próximo ali para oferecer graça e misericórdia. Só até pegando o gancho, assim, a disciplina de Deus, ela é por si só graciosa, né? Sim. A gente pode não entender no momento dela, né? Mas ela o tempo todo ela está visando o nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento, e é assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos, né? Quando a gente está falando em disciplinar a filha aqui, a gente não está falando em descontar raiva, né? A gente não está falando em bater, né? Fiquei irritado, vou bater no meu filho porque ele fez alguma coisa que me deixou irritado. Se você faz isso, você está errando também, né? Mas se o teu filho está tendo um comportamento ruim e você dá um tablet para ele ficar quieto, você está fazendo algo abominável, né? Você está fazendo algo péssimo para a vida dele. Você não está amando seu filho, né? Pelo contrário, né? Então aqui o pai que ama, né? Como a Bíblia fala, ele vai disciplinar o seu filho, vai se repreender o seu filho, visando o seu crescimento, visando a sua instrução, visando o seu
Esse aspecto da disciplina é importante, que virou um grande vilão, né, de uns tempos para cá, né? Então, assim, é uma ideia de que as pessoas não precisam de disciplina, não precisam de repreensão, a repreensão ela é ruim, né? Aí vem o papo de não julgar, não, a gente não pode julgar, né, as coisas, não pode julgar ninguém. Isso é uma falácia que o pessoal inventa para que cada um viva no seu pecado sem ser incomodado. Isso é antibíblico, isso é errado, isso é anticristão, né? Dentro da família isso tem que acontecer, dentro da igreja isso precisa acontecer. Como sociedade a gente deveria fazer isso. Tem muita gente parando em consultório, né? Porque de repente não teve consultórios psicológicos, é porque não teve um amigo que desse uma repreensão, porque não teve alguém que desse, né, chegasse junto a essa pessoa. Então, assim, a gente precisa aprender, né? A gente precisa ser corrigido, a correção ela é boa, ela é bem-vinda, e a falta dela é extremamente danosa para o indivíduo, para a família e para a sociedade como um todo, né? E a gente está colhendo esses frutos hoje, e iremos colher frutos ainda mais piores, né, para frente, né? Isso é uma perspectiva muito ruim do que está por vir, né? Então, a gente tá vivendo isso, a gente precisa falar, a gente precisa levantar essa bandeira e dizer, não, disciplina é bíblico, disciplina tem que ser executada. Quem fala isso quando está falando besteira, pode dizer, se achar o especialista que for, é errado essa história de que não precisa de disciplina, ou só falar que o filho vai entender, isso aí é balela, isso é mentira, tá? Então, vamos ficar com a Bíblia e deixa os especialistas aí para, enfim, se entenderem depois com Deus aí. Vamos orar para a gente passar a palavra para o estudo, passar para o nosso momento de culto. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela vida de Ezequiel, pelo seu ministério, obrigado por esse texto, por esse livro tão relevante, Pai, que o Senhor possa nos ajudar nos momentos de dificuldade, confiar crendo no Senhor, Pai. Abençoa aquelas pessoas que talvez hoje estejam com muita dificuldade, passando por momentos de extrema dificuldade, talvez até consequência de seus próprios pecados, Pai. Mas que o Senhor possa trazê-los ao arrependimento, cada um de nós, Pai, possa, olhando para as suas vidas, buscar o arrependimento, buscar uma consagração diante do Senhor, Pai, abrindo mão e se desfazendo daquilo que não te agrada, daquilo que precisa ser corrigido, Pai, para que a gente possa viver na Tua presença, Pai, viver para te agradar, que a gente possa ter essa compreensão que a Tua palavra, ainda que possa trazer juízo, é uma palavra que traz cura para a alma, Senhor. Abençoa aqueles que estão carecendo dessa cura, Pai, que possam encontrar no Senhor e na Tua igreja, Pai, esse apoio, Pai, essa cura, e que servos do Senhor possam ser instrumentalizados, Pai, para levar a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, nos abençoa no restante desse dia, que eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém.